As medidas de hoje que estamos anunciando são, primeiro, o fechamento dos shopping centers na região metropolitana de São Paulo. Todos os shopping centers deverão ser fechados até o dia 23 de março, ou seja, ao longo destes dias, de amanhã, dia 19, até dia 23 de março, os shoppings deverão ser fechados por razões sanitárias e proteção aos seus funcionários, aos seus profissionais e, obviamente, às pessoas. O fechamento determinado até 30 de abril. Repito, a orientação do governo do Estado de São Paulo é para o fechamento dos shoppings na região metropolitana de São Paulo até 30 de abril. Os shoppings deverão ser fechados ao longo dos próximos dias, seguindo a orientação dos administradores dos shoppings. Eles poderão fazer isso gradualmente, desde que a partir da segunda-feira da próxima semana estejam fechados. Não há razão para pânico, não há razão para correria, há razão para gestão e administração desta orientação do governo do Estado de São Paulo. São medidas preventivas que nós estamos adotando aqui em relação ao comércio e, neste momento, exclusivamente para shopping centers de pequeno, médio e grande porte na região metropolitana, capital e região metropolitana de São Paulo. Esta medida não se aplica aos shoppings do interior e do litoral de São Paulo, pelo menos neste momento. Segunda medida, o governo de São Paulo vai ampliar a entrega de medicamentos de alto custo de 1 para 3 meses para 830 mil pacientes. O Dr. Zé Henrique Guerra explicará a medida na sequência. Eu vou elencar aqui o conjunto de medidas e depois os secretários que estão aqui ao meu lado poderão contribuir no detalhamento, além do atendimento às perguntas dos jornalistas que aqui estão e também de forma virtual. As nossas coletivas de imprensa aqui no Palácio dos Bandeirantes se farão presencialmente, mas também se farão virtualmente. Há vários veículos que encaminharam perguntas e elas serão respondidas dentro do limite de 10 questões por briefing. A terceira medida é a parceria para que até 1.000 farmácias em São Paulo, na região metropolitana, através de acordo com a Associação Brasileira das Redes de Farmácias e Drogarias, a Abrafarma, o presidente da Abrafarma está aqui presente nesta coletiva, para a vacinação a partir do dia 23 de março. A medida será implantada em cerca de 1.000 farmácias, na capital de São Paulo, me referi à região metropolitana, mas é na capital de São Paulo, inicialmente, na campanha de vacinação pública que começa no dia 23, como já estava programado. O fato novo é que as farmácias privadas farão a aplicação da vacina. O Dr. Davi Wippe explicará na sequência também esta medida. A terceira medida que nós estamos anunciando neste momento, a quarta medida é limitar a presença nos postos do Detran e do Poupa Tempo. A Patrícia Ellen vai explicar. Nós estamos regulando o fluxo nessas unidades do governo do Estado de São Paulo, os postos do Detran e do Poupa Tempo. É um processo de regulação, não há fechamento, mas há regulação para permitir um fluxo adequado e sem concentração de pessoas nesses serviços do Poupa Tempo e também do Detran. A quinta comunicação, o governo de São Paulo selou uma parceria com as operadoras de telefonia celular. Isso é um fato importante e relevante, com a Vivo, com a TIM e com a Claro, para disparos de SMS gratuitamente para toda a base de clientes do Estado de São Paulo. São 15 milhões de pessoas que serão atingidas imediatamente com informações precisas e atualizadas sobre condutas, procedimentos, limitações e recomendações de saúde pública. 15 milhões de pessoas serão atingidas a partir de amanhã através dos assinantes da Vivo, da TIM e da Claro, com SMS coordenados e orientados pela Secretaria de Saúde do Estado de São Paulo e pela Coordenadoria de Contingência do Covid, sob o comando do Dr. Davi Wippe. Sexto aspecto, a partir de hoje,
a Secretaria de Desenvolvimento Regional, aqui representada pelo Marco Vignoli, que está aqui presente, enviará comunicações a prefeitos e prefeitas de 645 municípios do Estado de São Paulo, diariamente às 18 horas. A partir de hoje, às 18 horas, prefeitos e prefeitas receberão eletronicamente boletins diários de informações de ações preventivas com a intenção de permitir o acesso a prefeitos e prefeitas do interior, de pequenas, médias e grandes cidades, para ações de contenção de contágio do Covid-19. Não é possível nem razoável estabelecer reuniões presenciais com a quantidade de prefeitos na capital de São Paulo, mas virtualmente sim, isso será feito diariamente. A sexta medida, nós estamos destinando 500 milhões de reais, já havíamos anunciado 225 milhões, hoje anunciamos mais 275 milhões de reais para conter os efeitos nocivos na economia do Estado de São Paulo pelo coronavírus. Com esta decisão de acrescentar mais 275 milhões, nós, através da Comissão Econômica, estamos alcançando R$500 bilhão, 500 milhões de reais, e a secretária Patrícia Ellen explicará os dados, a forma com que esses recursos serão destinados, sobretudo, a micro e pequenas empresas. Isso será feito através do Banco do Povo, que é administrado pelo Governo do Estado de São Paulo, e também pelo Banco Desenvolve São Paulo, que é o nosso Banco de Desenvolvimento do Estado de São Paulo. Estas são as medidas que estamos anunciando. O detalhe nós vamos fornecer a vocês exatamente agora. E antes de passar a palavra aos secretários, quero aproveitar e agradecer a presença da imprensa e aqueles que estão transmitindo ao vivo estas comunicações, e você que está em casa assistindo, ouvindo pela televisão, pelo rádio, pela internet, pelo seu celular. Recomendação enfática das autoridades sanitárias, eu aqui, neste momento, sou porta-voz dessa comunicação, para que pessoas com mais de 60 anos não saiam das suas casas. Pessoas com mais de 60 anos devem permanecer em casa, mesmo diante de necessidade de abastecimento, necessidade de produtos de farmácia. Utilizem os serviços de delivery que estão disponíveis, estão funcionando em todo o estado de São Paulo, ou recorra a algum parente ou algum vizinho para que isso aconteça, mas a recomendação enfática, o Dr. Davi Wipp e o Dr. German falarão sobre isso também, é para que pessoas com mais de 60 anos não saiam das suas casas, fiquem em casa. Também uma outra orientação ao lado dessa dos shopping centers é que, igualmente, academias de ginástica na região metropolitana de São Paulo, repito, academias de ginástica na região metropolitana de São Paulo também devem ter as suas operações encerradas até o próximo domingo, dia 22, gradualmente, para que possam avisar seus profissionais, seus clientes, seus fornecedores, encerrando as suas atividades, da mesma maneira que nos shopping centers até 30 de abril deste ano. Dito isso, eu vou passar a Patrícia Ellen, a nossa secretária de Desenvolvimento Econômico, que pode falar especificamente sobre o tema dos shopping centers e as razões de ordem sanitária, evidentemente, mas de proteção aos profissionais, aos trabalhadores e, obviamente, aos frequentadores dos shopping centers.